deu para dar uma relaxada. Agora a gente vai para a questãozinha do ITA aí, 2016. Uma questãozinha legal de geometria, ok? Questãozinha de geometria, a gente vai ler com toda a calma do mundo, né? Interpretar as informações, trazer aqui para nossa tela, para que você possa entender como é que se faz a resolução, ok? Tranquilo, minha gente? Então vamos lá, com toda a calma vamos ler aqui. Ele diz assim, ó, considere todos os triângulos retângulos com os lados medindo raiz de A, 2 raiz de A e A. Veja que ele não me dá o valor de A, né? Ok. Dentre esses triângulos, provavelmente mais de um, né? O de maior hipotenusa tem seu menor ângulo em radianos igual a... Então ele quer o seguinte, ele está falando que existe mais de um triângulo retângulo cujos lados, né, tem aquelas medidas ali, beleza? Eu vou achar quais são esses triângulos. Depois disso, eu vou ter que verificar qual desses triângulos é o que possui a maior hipotenusa. E aí, nesse triângulo de maior hipotenusa, o que ele quer, né? Ele quer um menor ângulo em radianos, né? E aí eu tenho aquelas 5 opçõezinhas ali. Beleza, gente? Tranquilinho? Vamos lá? Vamos começar coletando as nossas informações aqui. Então ele me diz que tem triângulos retângulos, tá? Essa informação é importante, tá? E aqui eu tenho a medida dos 3 lados, olha, raiz de A, 2 raiz de A e A. E aí o que ele quer é o seguinte, né? Dentre esses triângulos, o de maior hipotenusa tem seu menor ângulo quanto? Que mede quanto em radianos, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma figura aqui de um triângulo retângulo. Tá aqui o nosso triângulozinho, né? Possivelmente vai aparecer mais de um triângulo aqui, né? E aí eu tenho a medida desses lados aqui, dos 3 lados dele. Raiz de A, 2 raiz de A e A. Primeiro passo que a gente precisa saber para trazer essas 3 informações aqui para o nosso triângulo é de que a hipotenusa no triângulo retângulo ela é sempre o maior dos lados, ok? Ela tem que ser obrigatoriamente maior do que qualquer um dos catetos individualmente, ok? Então a hipotenusa é sempre o maior dos lados de um triângulo retângulo. O grande problema que eu tenho ali é identificar quem vai ser essa hipotenusa. Por quê? Porque eu não sei o valor de A. E eu já te falo, dependendo do valor de A, a hipotenusa vai ser esse cara aqui, que é o 2 raiz de A, ou dependendo do valor de A, a hipotenusa vai ser esse aqui. O que não pode ser o raiz de A. O raiz de A já está descartado de ser a hipotenusa. Por quê? Porque a raiz quadrada de A ela é sempre menor do que A. Concorda comigo? Né? Se a raiz quadrada de A ela é sempre menor do que A raiz de A ela não pode ser a hipotenusa. Então a hipotenusa, né, pode ser qualquer um desses 2 lados aqui, ó, o de 2 raiz de A e o de A. Então eu preciso analisar cada uma das possibilidades. Quando que a hipotenusa vai ser 2 raiz de A? Quando que a hipotenusa vai ser A? Então é isso que a gente vai analisar aqui com toda a calma, tá? Então vamos colocar aqui, ó, hipotenusa. A hipotenusa pode ser esse cara aqui, que é o 2 raiz de A, e a hipotenusa pode ser o A. Quando que a hipotenusa será o 2 raiz de A? Simples e óbvio. Quando o 2 raiz de A for maior do que A. Faz sentido isso para você? Se ele é maior, então ele vai ser hipotenusa. Então vamos colocar, ó, ela vai ser 2 raiz de A se o 2 raiz de A for maior do que o A. Caso contrário, isto é, se o 2 raiz de A for menor do que o A, isso quer dizer que a hipotenusa vai valer A. Ok? Então ela vai valer A no caso contrário, né? Se 2 raiz de A for menor do que A. Tem como elas serem iguais? 2 raiz de A ser igual a A? Não, porque a hipotenusa ela tem que ser o maior dos lados. Ela não pode ter a medida igual a de um cateto. Percebeu? Então, galera, né, a questãozinha do ITA, ela sempre tem, né, um detalhezinho que se você não prestar atenção, você passa batido nisso aqui e acaba errando a questão de bobeira, tá? Então, vamos com toda a calma, né? Vamos manter o padrão aqui e entender isso aqui. Professor, mas como assim, né? O 2 raiz de A, ele não é sempre maior do que o A, não? Se a gente parar para pensar direitinho, não, a gente vai ver que não. Por exemplo, imagina se o A vale 2. Se o A vale 2, esse cara vale 2. E esse cara aqui vale 2 raiz de 2. Quer dizer que esse cara aqui, ele vai ser maior do que esse. Porque 2 raiz de 2 é maior do que 2. Agora imagina se o A não vale 2. Imagina que o A vale 25. Se o A vale 25,
aqui vai valer o seguinte, ó, raiz quadrada de 25 é 5. 5 vezes 2, 10. Aí esse cara vai ser menor do que esse. Percebeu esse detalhe? Então, dependendo do valor de A, eu vou ter a hipotenusa ou de um lado ou do outro. Show? É isso que a gente está analisando aqui. Então, a hipotenusa vai ser o 2 raiz de A, caso ele seja maior do que o A. E a hipotenusa vai ser o A, caso ele seja maior do que o 2 raiz de A. É isso que está escrito aqui. Tá, beleza, professor, mas agora como é que eu faço para sair dessa situação? Nós vamos repetir isso aqui na nossa tela e vamos perceber que aqui a gente tem uma inequação. Percebeu? Eu tenho uma inequação. Como eu tenho o A presinho dentro de uma raiz, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então, ó, eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Vamos fazer essa conta meio que de cabeça. Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, aqui vai dar 4 e aqui vai dar A, né? Porque vai cortar aqui, vai sair da raiz, vai dar A. Então, aqui vai dar 4A. E aqui vai dar A ao quadrado, eu posso cortar o quadrado com A, quer dizer que A vai ser menor do que 4, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, A menor do que 4. Então, toda vez, galera, que o A for menor do que 4, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser a hipotenusa. Por quê? Porque ele vai ser o maior dos lados. Show? E no caso contrário, eu nem preciso elevar o quadrado aqui dos dois lados, porque é o caso contrário desse, né? Se o A for maior do que 4, né? Se o A for maior do que 4, eu vou ter que o A que passa a ser a minha hipotenusa. Ok? Ficou claro isso para você? Então, estou na dúvida se a hipotenusa é essa ou essa, e agora eu consegui definir. Toda vez que o A for menor do que 4, a hipotenusa vai ser o 2 raiz de A, porque ele vai ser o maior dos lados. E toda vez que o A for maior do que 4, a hipotenusa vai ser o A, porque ele é que passa a ser o maior dos lados. Ok? Então, lembra que ele falou aqui que existem triângulos? Possíveis triângulos? Existem esses dois. Um com hipotenusa 2 raiz de A e um com hipotenusa A. Eu preciso analisar qual é cada um dos dois, porque o que ele pede aqui é o triângulo de maior hipotenusa. Então, eu preciso achar o valor de A. Ok? Tudo tranquilo? Professor, beleza, mas como é que a gente vai fazer para achar o valor de A? Uma vez que eu sei a hipotenusa, eu vou colocar aqui, vou colocar os catetos e aplicar no teorema de Pitt, galera. O teorema de Pitágoras, ok? Bora lá? Então, olha lá. Podemos considerar que a hipotenusa vale 2 raiz de A. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o segundo triângulo aqui com a hipotenusa valendo A. Então, são essas as duas possibilidades para o nosso triângulo retângulo, ok? Vamos dar uma limpadinha na nossa tela aqui. Bora lá, preste atenção aqui. Se eu já defini nesse primeiro triângulo aqui que a hipotenusa é 2 raiz de A, os outros dois lados vão ser esses dois aqui, né? Vão ser o A e o raiz de A. Se eu definir aqui no segundo que a minha hipotenusa é o A, os outros dois lados vão ser esses dois aqui, 2 raiz de A e A, tá? 2 raiz de A e A. Então aqui eu tenho minhas duas possibilidades para triângulos, ok? Bora dividir isso aqui. E agora, vou aplicar em Pitágoras de um lado, aplicar em Pitágoras do outro, achar o valor de A e ver qual dos dois triângulos é o que possui a maior hipotenusa, que é o que ele quer aqui na questão. Agora já está fácil, né? Vamos aplicar no teorema de Pitágoras, galera. Esse aqui é a hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vou ter A ao quadrado mais quem? Raiz de A ao quadrado. Quando eu aplicar o quadrado aqui, vai dar 4A, ok? Aqui o A vai sair da raiz. 4A é igual a quem? A ao quadrado, mais cortou, saiu da raiz, deu A. Galera, eu sempre alerto vocês a um detalhe. Professor, eu tenho uma incógnita aqui dentro da raiz. Eu posso cortar essa incógnita sai? Você até pode, mas você tem que tomar muito cuidado para que esse valor aqui ele seja positivo. Porque caso contrário, não é cortou não. A gente tem que pensar sempre na ideia do módulo do A. Aqui eu não vou precisar porque eu sei que o A ele é um número positivo, porque ele é o lado de um triângulo, ok? Então aqui sim eu posso cortar e dar. E aí aqui, galera, aqui ó, eu tenho uma equaçãozinha do segundo grau. A ao quadrado, passou esse 4A para cá, vem negativo, vai ficar menos 4A mais A, vai dar menos 3A, igual a 0. É aquele caso clássico de equação do segundo grau incompleta, né? Onde o C vale 0. Uma das raízes é o 0, vai ser sempre 0, né? E a outra raiz, né? Aquele caso que a gente coloca em evidência, eu não vou colocar isso aqui porque acho que é bem simples, né? Coloco A em evidência, vai ficar A menos 3 igual a 0, passou para lá A igual a 3. Então já achei o valor de A aqui desse triângulo, ok? Já a gente vai colocar aqui os valores. Bora partir aqui para o segundo.
Então tá aqui, ó. Quadrado da hipotenusa, a ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 2 raiz de a ao quadrado mais raiz de a ao quadrado. Aqui eu vou repetir, a ao quadrado. Aqui vai ficar 4a e aqui vai ficar a. Então, mais a. 4a mais a vai dar 5a. Eu vou passar para lá, vai negativo. A ao quadrado menos 5a igual a zero. Aquele mesmo caso de equação do segundo grau, galera, onde o c vale zero. Percebeu? A gente coloca o a em evidência, né? A que multiplica a menos 5 igual a zero. E aí eu vou ter um valor dando zero. Se a menos 5 é zero, quer dizer que a igual a 5. Tá aí. Achei o a valendo 3 nessa primeira situação e o a valendo 5 nessa segunda situação. Vamos dar uma limpadinha aqui pra gente, só para ficar bonitinho. Vou jogar esse 3, ó. Galera, o zero pra gente não vai prestar aqui, tá? Porque eu não posso ter um triângulo cujo cateto mede zero. Afinal de contas, se o a vale zero, os três lados vão valer zero, né? Inclusive. Vamos usar o 3 aqui e o 5 aqui. Vou jogar esse 3 aqui para cima e o 5 para cá. Bom, olha só. Se o a vale 3, esse cara vale 2 raiz de 3. Se o a vale 3, aqui vale 3. E se o a vale 3, aqui vale raiz de 3. Aqui o meu a vale 5, então aqui é 5. Aqui é 2 raiz de 5 e aqui é raiz de 5. Veja que ele fala aqui na minha questão, ele diz assim, ó. Dentre esses triângulos, que são 2, o de maior hipotenusa tem seu menor ângulo em radianos, ele quer o menor ângulo do triângulo que possui a maior hipotenusa. Qual dos dois possui a maior hipotenusa? 2 raiz de 3 ou 5? Quem é maior? O 5, né? Porque a raiz quadrada de 3 é 1,7 mais ou menos, né? 1,7 vezes 2 vai dar 3,4, isso aqui é 5, passou de montão. Então, ele está fazendo uma referência nessa questão a esse triângulo aqui. Ele está falando assim, ó, tá vendo esse triângulo aqui, meu filho? Que é o triângulo que possui a maior hipotenusa? Ele tem o seu menor ângulo em radianos valendo quanto? Ele quer o menor ângulo. Professor, qual é o menor ângulo desse triângulo? Eu vou observar e vou falar, no olho esse ângulo aqui é menor? Não. O menor ângulo, ele sempre está oposto ao menor lado. Porque o que define o tamanho do lado de um triângulo é o ângulo que está oposto a ele. Quanto maior o grau de abertura, maior o lado que está oposto. Tá? Então, eu tenho que um cateto mede raiz de 5 e o outro mede o dobro de raiz de 5. Né? Quem é o menor ângulo? É o que está oposto ao raiz de 5. Então, é esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Ele está falando assim, ó, esse ângulo aqui mede quanto? Né? A gente já observa que esse ângulo aqui ele não é um ângulo notável, não é um daqueles que a gente conhece, 30, 45, 60, né? Não é, porque eu percebo que a tangente dele, né? Na verdade, essa questão ela é para sair por tangente, porque olha só, literalmente, né, gente? Você vai sair pela tangente. Porque todas as opções eu tenho arcos de tangente, beleza? Eu poderia pensar em seno, pensar em cosseno, pensar em qualquer outra razão trigonométrica, tá? Mas aqui eu vou pensar na tangente porque eu estou olhando as opções ali, ok? Vamos calcular a tangente do ângulo, então? Eu vou ter que a tangente do ângulo θ é igual a cateto oposto, que é a raiz de 5, dividido pelo cateto adjacente, que é 2 raiz de 5. Cortou raiz de 5 com raiz de 5, eu vou ter que a tangente vale 1 sobre 2. A tangente vale meio. Então, o θ, ele é um... Veja que ele, olha só, ele não quer o valor da tangente do ângulo. Ele quer o valor do ângulo, galera. Entendeu isso, ó? É? Ele quer o menor ângulo, ok? Em radianos vale quanto? Tem como a gente identificar qual é o arco cuja tangente vale meio? Não, como eu falei, não é um arco notável. Mas não precisa, isso aqui é bem simples, né? Porque se a tangente de θ é meio, isso quer dizer que o θ é um arco cuja tangente vale meio. E vai ser a nossa opção ali, tá? O θ vai ser um arco, a gente chama de arc, cuja tangente, arcTG, tá vendo? Um arco cuja tangente vale meio. E aí sim, olha para ali. O nosso gabarito tá sorrindo ali pra gente na letra delta, galera. Letra delta, fizemos aí a primeira questãozinha do ITA, né? 2016, super interessante, tá, galera? Que ela aborda várias situações aqui, a condição de existência de um triângulo, né? Ela aborda a ideia da hipotenusa de um triângulo retângulo ser o maior dos lados, tá? E aí você ter mais de uma opção para pensar nisso e analisar cada uma. No final ele quer o ângulo, tá? Então uma questão assim bem legal do ITA,
embora não esteja no rol daquelas questões muito difíceis, né, do ITA, que sempre vem. Eu acredito até que, para quem está se preparando para o ITA, que essa aqui foi aquela questão que é a questão fácil da prova.